Que alegria ter você por aqui mais uma vez. Meu coração está com muita expectativa para alcançar o seu coração através do Evangelho. Como o Evangelho liberta e transforma o coração de alguém. Eu tenho certeza que nesses próximos minutos o fogo do Espírito Santo vai tomar conta de você e você não será mais o mesmo. Um bom sermão para você. Ageu capítulo 2, versículo 1 ao 9. Eu creio na palavra e eu creio no poder que ela tem de mexer com a gente. Deus falou comigo algo muito forte nessa tarde. Eu sei que essa palavra é recado para alguém aqui. A gente vai falar hoje sobre a importância de mudar o ambiente. E eu queria que você repetisse: eu vou parar de chorar. Porque está chegando. Está chegando. Preste atenção nesse texto. Ageu capítulo 2, versículo 1. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Seatiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Zoadaque, e ao restante do povo. Esta era a pergunta: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Quem viu? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Por quê? Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito. O meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo, farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo, a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E nesse lugar estabelecerei paz, declara o Senhor dos exércitos. Você vai ter o resto da noite para você fazer o que você quiser. Daqui a pouco você está em casa, mas agora você tem que estar aqui. Agora você tem que estar aqui. Agora você tem que trazer a sua cabeça para cá. Feche os seus olhos. Peça para Deus falar com você. Peça para essa palavra esclarecer, animar, fortalecer, encorajar, tratar. Você vai embora com uma palavra. Você vai deitar na cama hoje com uma palavra. Você vai olhar para o diabo e dizer: cala tua boca porque eu tenho uma palavra. Você vai olhar para os teus medos e vai dizer: calem-se porque eu carrego uma palavra. Deus, fala conosco, Senhor. Nesses próximos minutos, ó Deus, incendeia o nosso coração, incendeia a nossa alma. Eu quero te ouvir, porque se eu te ouvir, eu serei outra pessoa. Se eu te ouvir, os medos vão. Se eu te ouvir, eu continuo. Se eu te ouvir, eu não paro. Por misericórdia, fale conosco, meu Deus, em nome de Jesus. O capítulo 2 do livro de Ageu fala de um templo que está em ruínas há mais de 50 anos. Por que está em ruínas?
Porque o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia. Foi exilado. E nesse período de exílio, o templo, o famoso templo de Salomão, foi completamente destruído. O exílio foi algo tão difícil para eles, que lá no Salmo 137, tem um depoimento desse tempo que eles ficaram exilados na Babilônia. Foi algo tão terrível, que eles fazem esse depoimento. Eu quero ler Salmo 137, 1. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos, choramos com saudade de Jerusalém, saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas, eles não queriam cantar mais. Ali os nossos captores pediam, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções lá de Sião. Como poderíamos cantar canções do Senhor numa terra estrangeira? O capítulo 2 de Ageu vai muito além do que a reconstrução de um templo. Tem gente que fala assim: vamos reconstruir o país, vamos reconstruir a cidade. Não é uma reconstrução de garganta, de bravata, não. É um povo que ficou 70 anos escravo, exilado, um povo que desaprendeu a cantar, desaprendeu a orar, um povo que perdeu o prazer, e agora eles estão voltando para Sião. Não é só a reconstrução de um templo, é a reconstrução de uma esperança. É a esperança de um povo que estava cativo. Era a reconstrução de uma identidade, era a reconstrução de algo precioso. E quando eles voltam para a capital, Jerusalém, eles não estão preocupados com muros, com o comércio. A prioridade deles é: nós queremos o templo de volta. Só que há uma diferença. Ageu está movimentando um povo para reconstruir um templo diferente daquele que tinha sido destruído. É por isso que Ageu olha para o povo e fala assim: vocês se lembram do templo que tinha antes aqui? Lembre-se que eles ficaram quantos anos exilados? 70. Quem lembrava do templo de Salomão já estava muito velho. Os jovens, quem tinha força de trabalho, só ouviu falar do templo de Salomão. Porque 70 anos exilado é muito tempo. A maioria dos jovens que estavam ali voltando para Sião nasceram na Babilônia. Tudo que ouviram sobre o templo de Salomão, que agora só são ruínas, foram lembranças. O povo só tinha ouvido falar. E aí Ageu pergunta para eles: quem de vocês viu este templo? Quem de vocês viu esse esplendor? O templo de Salomão, irmãos, era algo grandioso. Estudiosos dizem que pelo menos metade de todo o ouro que existia no planeta naquela época foi colocada no templo de Salomão. Todas as suas paredes eram revestidas de ouro. Os lavatórios eram de ouro. Até as dobradiças da porta eram de ouro. Era um templo estupendo, glorioso. Ninguém nunca fez um templo como o templo de Salomão. Um templo único. E é por isso que Ageu diz: o ouro é do Senhor, a prata é do Senhor. O templo de Salomão era um espetáculo. O templo de Salomão era algo imponente, algo que todo mundo parava e dizia: uau! Ouro para todo lado, imponência, glória. Mas esse templo que vai ser construído agora, por esses jovens que ficaram 70 anos exilados, ele é muito diferente do templo de Salomão. É um modelo diferente. Ele não vai ter o ouro que tinha no templo de Salomão. Ele é diferente. O templo que eles vão reconstruir é muito diferente do templo que eles ouviram falar. O templo que eles vão erguer é muito diferente do templo que existiu antes. E aí, você está 70 anos exilado. Você chega na tua cidade natal e a lembrança do templo que você tinha ali era um templo de ouro, um templo que era tanto ouro que tinha que esconder. E agora você chega na tua cidade natal, depois de 70 anos, e você vai construir algo, achando que era no mínimo igual ao templo anterior. E não é. E o que você sente?
Quando você vai construir algo que aos teus olhos é inferior ao que você viveu antes. Tem um nome para isso: decepção. É esse o cenário que Ageu encontra o povo. E é por isso que ele fala: Zorobabel, coragem. Sacerdote, coragem. Povo, coragem. Porque eles estão arrebentados. Eles saíram do exílio tendo na cabeça o último templo erguido, ouro, grandeza, grandeza. E agora eles vão construir um templo que aos olhos dele não chega nem perto do templo de Salomão. Todas as vezes que a gente vai viver algo que não atende a nossa expectativa, a gente nos decepciona. E Jesus está acostumado com a gente viver assim. Eu me lembro muito de João capítulo 11, versículo 35, quando Marta e Maria estão extremamente decepcionadas com Jesus, porque o irmão dela estava doente, e Jesus não vem quando o irmão dela está doente. Jesus chega quando Lázaro está sepultado há 4 dias. E elas estão decepcionadas, porque o Jesus que chegou não era o Jesus que elas esperavam, não chegou no tempo que elas esperavam. E aí Jesus, quando as vê, elas estão com olhos que recriminam. Marta está nervosa, Maria está nervosa, tirando satisfação. Por que o senhor demorou? Por que você chegou? Elas estão extremamente decepcionadas, porque o amigo Jesus não fez o que elas queriam. E aí o que eu acho lindo é que Jesus não dá um sermão nelas. Jesus não aponta o dedo na cara delas e fala: vocês são ingratas, eu vim aqui para resolver o problema. A Bíblia diz que quando Jesus as vê chorando, o que ele faz? Porque ele sabe que quando a gente se decepciona, tem uma história. Tem uma história. A gente já imaginou muita coisa nessa vida. A gente já fez muito projeto nessa vida. E tem horas que a gente vai construir algo e você fala assim: não é tão bom quanto foi antes. O templo de antes era maravilhoso. Como é que eu vou construir algo que não vai chegar aos pés do que já existia? E aí quando Jesus nos vê decepcionado, pelo menos o que a Bíblia mostra, ele vê Marta e Maria decepcionado, ele não esculhamba elas, ele não humilha, ele chora. Porque ele entende que há uma história por trás dessa decepção. Não é de graça. Não é de graça que Ageu está tendo mau trabalho, porque você chega em Jerusalém ouvindo que o último templo era maravilhoso, e agora como que eu vou reconstruir algo desse jeito? Eu aprendo com Jesus que nós vamos ter decepções muitas vezes, e a gente não precisa esconder essa decepção, porque o melhor lugar para cair é na mão de Deus. O templo antigo tinha ouro, mas tanto ouro, que eles escondiam ouro. Mas Deus está falando: eu quero que vocês construam um novo templo. Eu não estou implantando só um templo novo, eu estou implantando um novo modelo. E novos modelos nos decepcionam, porque a gente está acostumado com algo grande, a gente está acostumado com algo que a gente planejou, e Deus está dizendo: não, vai ser diferente. Coragem, porque vocês vão construir algo diferente. Quando Deus muda o nosso modelo, a primeira coisa que a gente sente é decepção. Eu estou decepcionado, pastor. Eu estou decepcionado porque depois de tanto sofrimento, quando eu achei que a vida seria assim, não foi. Mas o maior problema é que os 70 anos de exílio não tirou só o templo, tirou a identidade. Eles esqueceram como adorar a Deus. Eles esqueceram como servi-lo. Eles esqueceram, a presença de Deus era algo estranho. Não é só um templo novo, mas é uma identidade. Ageu capítulo 2 não fala só de um templo novo, mas ele fala sobre lágrimas que seriam derramadas por uma identidade. O que Deus está fazendo com o povo não é só um templo, mas é prepará-los para o melhor. O melhor. Tanto tempo desejando coisas que não importam, tanto tempo desejando, porque Deus não vai fazer. Escute o que eu vou dizer aqui. Você precisa ter muita coragem, porque Deus não vai fazer como antes. Simples. Por que Ele não vai fazer como antes? Porque Ele vai fazer melhor. Eu vou dizer de novo: Deus não vai fazer como antes. Simples. Porque Ele vai fazer melhor. Porque se Ele fizer como antes, vai ser igual, vai ser melhor. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas as coisas não estão encaixando na sua vida.
depois de um longo tempo do exílio, na sua ótica, não tem como ser melhor. Na sua ótica não tem, porque na sua cabeça tudo que ficou de melhor. Eu vou dizer para você que o inimigo do bom não é o ruim. O inimigo do bom é o antes. Eu vou repetir. O inimigo do bom não é o ruim. O inimigo do bom é o antes. É quando eu quero o que aconteceu antes. É quando eu estou triste porque eu não consigo fazer como antes. Porque antes tinha ouro, antes tinha ouro, antes tinha ouro, e agora não tem. Mas é uma voz que ecoa, que coragem, coragem, coragem. Por isso que eu amo o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Olha o que é crescimento, leia esse texto comigo, leia. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, e estamos transformados com glória cada vez, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. É de glória em glória, é de glória em glória. Não vai ser como antes. É segundo a sua imagem que vamos ser transformados. Ei, jovens, tira os olhos do que se foi. Não será como antes. Não será. Não será como foi com os seus 7 anos de idade. Não será como foi na semana passada. Não será como foi no auge da sua vida. Porque se Deus fizer igual, não tem como ser melhor. Não vai ser igual. Será um novo templo, mas será melhor. Será um templo diferente, mas será melhor. E às vezes o inimigo do ruim do bom não é o do melhor, não é o ruim, é o antes. Ageu aparece para um povo, olhe para mim, que está internamente e externamente decepcionado. Eles começam a dizer: não é possível. É sério que você quer que a gente levante um templo nesse nível? É sério que você quer que a gente faça isso? Existe uma resistência. E aí eu amo Ageu capítulo 2, versículo 2. Presta atenção nisso. Ageu levanta e fala o seguinte: pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Seatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo. Esse povo está olhando para entulho. Esse povo está olhando para ruínas. Esse povo está olhando para um monte de concreto, de pedra em cima de pedra. Não tem glória. Presta atenção, nada se parece como antes. E como é triste olhar para a sua vida e ver que a glória que tinha antes não existe mais. Coloque-se no lugar daqueles homens que ouviram falar de tanta grandeza, de tanto ouro, de tanta riqueza, de tanta pompa, e agora eles estão no meio dos entulhos. Como é triste ver que os amigos que estavam antes não estão mais. Como é triste ver que o apoio que eu tinha antes, eu não tenho mais. Como é triste ver que as oportunidades, o apoio, a grandeza não existe mais. Como é triste olhar para a nossa vida e ver que a gente saiu da Babilônia, chegamos em Sião, o lugar que a gente mora, mas as coisas não são como a gente costumava ser, não são como eram antes. Não é nada do que eu ouvi falar, não tem nada a ver com a grandeza que me contaram, não tem nada a ver com a formosura, não tem nada a ver, é apenas um monte de entulho e uma ideia de um templo que não se parece como o de antes. Mas Deus fala para Ageu: fala com o que sobrou, chama o restante. Olhe para mim, centenas de milhares de pessoas foram para a Babilônia. Sabe quantos voltaram? Sabe quantos voltaram? 60 mil. Centenas de milhares foram para a Babilônia. Quantos voltaram? 60 mil pessoas. É pouca gente. Mas Deus diz: fale com pouco. Fale com o que sobrou. Fale com pouco. Eu sei que isso pode ser desanimador para um líder, porque é difícil manter um espírito forte quando as pessoas te abandonam.
É difícil ter um espírito forte quando você tem uma fase de centenas de milhares e agora você tem 60. Como é difícil manter uma expectativa quando você está com o coração quebrado. Mas cuidado para não se concentrar tanto naqueles que foram embora e não se dar conta do que sobrou. Ageu está falando coragem. Nós somos poucos, mas sobrou gente aqui. Você pode estar em minoria, mas alguma coisa sobrou. Você pode estar sofrendo algo, mas alguma coisa sobrou. Deus está falando, mesmo que seja uma fração. Ageu, grita aí, grita para Zorobabel, grita para o sacerdote Josué, fale com quem sobrou, fale. Talvez a vida não está o que você imaginava, porque a sua decepção vai dizer, não tem nada pelo que agradecer, não tem nada, mas existe um restante. Por pior que seja a tragédia, por pior que seja a sua dor, sempre tem algo que Deus permitiu sobrar. Resta um pouco de unção na sua vida mesmo no meio da dor, resta um pouco de fé na sua vida mesmo no meio da dor. Mesmo que o passado teve ouro e agora você está lidando com bronze, com entulho, resta um pouco de fé. Deus nunca vai deixar você sem nada, Deus nunca vai deixar você desamparado. Foram centenas de milhares e voltou só 60 mil, e Deus está falando, não despreza o que eu deixei sobrar, não despreza o que eu permiti ficar. Você não consegue ser grato porque você não vê o que sobrou. Pode ter te deixado frustrado, decepcionado, deprimido. O inimigo pode ter quebrado o seu coração e te mantido chorando por muito tempo, mas esta palavra vem da parte de Deus para dizer, pare de chorar, algo está chegando na sua vida. Pare de chorar, algo está chegando na sua vida. Eu quebrei sua expectativa, eu quebrei o seu modelo, porque eu tenho que te tratar. Eu quebrei o seu modelo, não vai ser como o de antes, não vai ser parecer nem de perto com o templo de Salomão. Vai ser um outro templo, uma outra construção, uma outra ideia. Mas eu garanto para você, o melhor está por vir, o melhor está por vir. Eu estarei com você. Deus olha para Ageu e diz o seguinte, grita para esse povo, eu tenho uma aliança com eles. Eles são só 60 mil, eles não têm uma lembrança do que eu vou fazer, mas eu estarei com eles. Aí eu me lembro de Mateus 28:20, quando Jesus diz, eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Aí eu me lembro de Romanos 8:31, quando a Bíblia diz que diremos, pois, diante de todas as coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se algo te decepcionou, em nome de Jesus, isso está diferente. Pastor, minha vida está diferente. Pastor, minha família está diferente. Minha empresa está diferente. Nada se parece com o que eu ouvi falar. Nada se parece com o que eu imaginei. Nada se parece. O mesmo Deus que usou Ageu está me usando aqui hoje para dizer, pare de chorar, algo está chegando. Abaixore canta labas. Pare de chorar, porque o melhor está para vir. É como se Ageu olhasse para os meninos dizendo, eu sei que vocês estão pensando, eu sei que vocês viram nas fotos no Instagram o templo de Salomão, eu sei que nada do que está acontecendo é o que vocês imaginaram. Eu sei que nesse mesmo lugar que a gente está construindo esse segundo templo, o primeiro era maravilhoso aos olhos dos homens. Mas Deus não está reformando só um templo, Deus está reformando a gente. Muitos pensavam, presta atenção, que a primeira versão era a única versão possível. Muita gente está dizendo, se não for como antes, eu não vejo saída. Se Deus não fizer igual antes, eu nunca vou ser feliz. Porque na nossa cabeça só tem um tipo de templo, é o templo de Salomão. Templo que eu conheço é só daquele jeito. Família, relacionamento, trabalho, se não for do jeito que me contaram, se não for do jeito que eu imaginei, se não for do jeito que eu planejei, eu não consigo ver outro tipo de templo. E aí Deus está dizendo, não vai ser igual, vai ser um outro templo, vai ser um outro jeito. Mas escute, vai ser diferente, mas vai ser melhor. Lembra de Lázaro? Lembra quando Jesus chegou e viu a decepção de Marta e Maria? Lá no João capítulo 11, versículo 38. Jesus chorou. Mas Ele não só chora quando você está decepcionado. Olha lá. Jesus outra vez chorou o quê? Profundamente e comovido. Mas Ele foi. Eu vou te dizer uma coisa. Jesus vai onde precisa ir.
Ele entende a sua decepção, Ele entende a sua frustração, Ele entende que você está arrebentado porque você criou uma ideia na cabeça de como a vida ia ser. E Ele não vai te culpar por isso, porque Ele sabe que você tem uma história. Ele sabe que ao longo da vida você sofreu um monte de coisa. Ele sabe que Marta e Maria estavam colocando para fora uma decepção porque não estava sendo fácil mesmo. E Ele não vai apontar o dedo na tua cara e te chamar de herege, te chamar de culpado. Ele vai chorar o teu choro, mas Ele não fica parado. Ele vai até onde não funcionou, Ele vai até onde precisa ir. Jesus chorou, mas Ele parou de chorar para ir aonde tinha que ir. E Ele disse no versículo 43, depois de ter chorado, depois de ir, Ele vai dizer, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz e disse: Lázaro, vem para fora. Não era do jeito que Marta e Maria queriam, não era do jeito que elas planejavam, não era o templo que eu queria fazer. Jesus entende a minha frustração, mas Ele vai aonde precisa ir para mudar o meu coração e dizer: nada está perdido. Não é porque você não está entendendo o que eu estou fazendo que alguma coisa não vai resolver. O que eu vou fazer, eu vou cuidar de você. Escute, no meio da decepção, no meio da saudade, há um Cristo que vai até você e vai dizer: coragem, coragem, porque o melhor está por vir. Coragem, lá tem Ageu gritando: coragem, sacerdotes, coragem, vamos fazer esse templo, vamos construir, porque o melhor está por vir. Lá em Esdras capítulo 3, eles contam como foi a construção. Presta atenção, quando os construtores lançaram o que? A janela? Não, o alicerce. O alicerce é o chão, é a parte mais rasa, é a parte menos visível. Quando eles lançaram os alicerces do templo, os sacerdotes com as suas vestes e suas trombetas, e os levitas e os filhos de Asaf com os símbolos, tomaram seus lugares para louvar ao Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Olha versículo 11: com louvor e ações de graça cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados o quê? O que foi lançado? Eles estão dançando em cima do quê? Do alicerce. Sabe por quê? Porque eles entenderam que é diferente, mas Deus continua lá. Está na hora de você começar a dançar em cima do alicerce. Está na hora de você entender: é diferente do que eu imaginei, é diferente do que eu pensei, mas não quer dizer que será pior. Deus ainda existe. E está na hora. Coragem, Zerubabel, coragem, Josué, coragem, os 60 mil homens. E eles dançam, porque em nome de Jesus eu quero profetizar: hoje você vai abandonar o choro para voltar a trabalhar. Hoje você vai abandonar o choro para voltar a dançar em cima do alicerce. É diferente porque você não está sozinho nessa, Deus está com você. Olha o versículo 12 de Esdras 3. Mas muitos dos sacerdotes e levitas, dos chefes das famílias mais velhas, os mais velhos tinham conhecido o templo anterior. Isso aqui é fundamental. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas, do chefe das famílias mais velhos, que tinham visto o templo anterior. Do que era feito o templo anterior? De ouro. Choraram em alta voz quando viram o lançamento do alicerce desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não tem ouro, mas tem algo diferente. Não tem o que tinha o templo de Salomão. Os homens que viram o templo, que até o lavatório era de ouro, agora estão chorando só porque estão vendo tijolos no chão. Ou você chora ou você trabalha. Deus manda dizer: não será como antes, mas será infinitamente melhor, diz o Senhor. Não será como antes, mas será infinitamente mais poderoso. Não será como antes, porque se eu fizer como antes, não será melhor. Deus me trouxe aqui para lembrar que você tem um restante, e que você pode louvar com esse restante. Você pode entregar sua vida com esse restante. Você pode fazer festa no meio desse restante. Você pode dizer: não é como eu imaginei, não é como eu pensei, mas é diferente. E eu quero profetizar Ageu 2:6. Olha o que Ageu gritou. Você já leu esse texto, eu quero ler de novo. Levante sua mão para cá. Imagine todo mundo no meio do alicerce.
não tem parede, não tem janela, não tem ouro, é só pedra. Mas Ageu grita: assim diz o Senhor, dentro de pouco tempo farei tremer o céu e a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, levanta as mãos, as quais para cá seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor. Olha o 8: tanto a prata quanto o ouro são meus. Ou seja, tira os olhos do ouro. Eu quero pôr ouro onde eu quiser. Se eu não quiser usar ouro, está tudo bem, declara o Senhor. Olha o 9: levanta a mão bem alto. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo. É por isso que eles dançam no alicerce, porque é uma promessa, diz o Senhor, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor. Não tem ouro, mas tem glória. Não tem o que brilha os olhos do homem, mas tem glória. Será diferente, mas será especial. Tira os olhos de antes, tira os olhos, não será igual. Deus manda eu te dizer: pare de chorar e espere a glória. Pare de tremer e espere a glória. Acorde e espere a glória. Dance nesse alicerce. Mas pastor, não tem nada. Tem uma promessa, vai ser melhor, vai ser maior, vai ser especial. Eu vou te usar, eu vou te encher, eu vou te renovar. Oh meu Deus do céu, o que tem, irmã? O que aconteceu? Que não tem nada do que eu imaginava. Esse casamento não é o que eu imaginava. Esse emprego não é o que eu imaginava. Esse contrato não é o que eu imaginava. Mas eu carrego uma palavra. Eu só estou vendo um alicerce. Não tem nada para me apegar. Não tem nada como antes. Nada se parece. Mas Deus falou comigo: vai ser melhor, vai ser especial. E é por isso que eu canto mais alto. É por isso que eu oro mais alto, é por isso que eu não paro, é por isso que o meu coração pega fogo, é por isso que eu quero viver, é por isso, porque aqueles que viram o templo de Salomão estão chorando em ver o alicerce do templo novo. Você já viu muita coisa nessa vida, você já viveu muitas experiências, mas se você for capaz de voltar a pegar sua harpa e louvar ao Senhor, nenhuma glória passada se compara àquilo que Ele ainda vai fazer. Hãy cho ta mong cầu để ngày sau ta gặp nhau, trao cho ta miếng trầu, trao hết tình duyên này. Lang thang không bên đời, một ngày mưa sông vội rơi. Ta như con thuyền đang chơi vơi, buông lơi một chút nữa vời, rồi sương rơi nơi làn đời. Trong đêm nay mờ mây khói, chìm vào một giấc chiêm bao, mệt không say bằng câu đưa tình. Chờ người đứng bên hiên ngao, đừng nghe mây hồn ta ngát, tan mê man vào chốn này. Em như mây vội trôi mát, kề tắm cát ta vẫn còn đây. Trong nhân gian nhìn ai thấu, mong sao duyên mình không cạn, mang theo bao điều lưu luyến. Chơi vơi, buông lơi một chút nữa vời, rồi sương rơi nơi làn đời. Trong đêm nay mờ mây khói, chìm vào một giấc chiêm bao, mệt không say bằng câu đưa tình, từng giọt nước mắt hối ven. Phải chờ người đứng bên hiên ngao, đừng nghe mây hồn ta ngát, tan mê man vào chốn
Pare de chorar. E espere o que Ele vai fazer. Volte a trabalhar. Volte. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por você ter ficado até esse momento. Eu tenho certeza que se você levar a sério tudo que você acabou de ouvir aqui, algo vai brotar do seu interior. Se você não é inscrito aqui no meu canal, inscreva-se, siga nas minhas redes sociais. A palavra de Deus é o que nos une e nela seremos fortificados. Até o próximo sermão. Tchau, Deus te abençoe.